Olá, galera, tudo bem? Vamos lá para a conclusão? Cara, a conclusão da redação no Enem. A conclusão da redação no Enem, ora bolas, né? Você tem ali 200 pontos para tirar, para ter, né, para adquirir aqueles 200 pontos, só que não é fácil, tá? E vamos lá. Viu como é que é no primeiro vídeo, que são 200 pontos, 40 pontos cada um, e aí você vai ter que ser pontuado em relação a isso. Mas calma, eu vou dar a chave do castelo para você. Vamos lá? Presta atenção. Quem que você pode lançar como proposta de intervenção? Para não ficar aquelas coisas clichês. Ah, e você tem que enviar panfleto. Não, a sociedade deve se conscientizar. Ah, é importante. Bora lá fazer uma proposta de intervenção decente? Arrocha, vamos lá. Primeiro, você pode utilizar os agentes sociais, que são o governo, você pode utilizar os ministérios, tem um monte de ministério, Ministério da Educação, da Saúde, do Esporte, do Lazer, temos o Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, esse daí que é do Bolsa Escola, Bolsa Família, o Ministério da Educação, que tem, por exemplo, uma autarquia muito importante que é o FNDE, esse FNDE ele tem todos os recursos para a escola pública, cara, da educação, de tudo, da informática, que é o Proinfo, o PNBE, que é de biblioteca na escola, livro didático, merenda escolar para educação infantil, fundamental, creche, tudo, transporte escolar. Nós estamos falando de uma autarquia que não precisa de recursos do MEC e que ela atende muito bem a educação brasileira. E se vocês observarem bem, não tem como a educação pública não ser de excelência. Se vocês puderem dar uma lidinha aí no FNDE ou entre em contato com 0800 616161. Ok? Olha eu fazendo a propaganda, né? Não recebi nada pra isso, mas vamos que vamos. Podemos dar uma olhada melhor, né? Absorver mais. Como disse, é como se você fosse apresentar um trabalho. Você tem que estudar bem antes para poder lançar essas propostas. Você pode lançar a escola como argumento. Que escola? O que a escola tem a ver, Bruno? A escola tem muito a ver. Se o assunto tem a ver com bullying, por exemplo, a escola pode promover reuniões, pode promover palestras, pode, para incentivar mesmo. A família também pode ser inserida como proposta de intervenção, né? Nós temos que pensar também na mídia. A mídia é incrível. A mídia, o que é isso? Que poder ela tem de propagar conhecimento e informação, né? Então pense bem. Época de carnaval, qual é o comercial que mais passa na televisão? Com certeza. Gente, é nítido, é notório, tanto que é importante a mídia no processo. Beleza? Então é isso, galera. Nós temos aí os desfechos na conclusão. O desfecho, ele não é obrigatório. Eu já li cada desfecho, gente. Eu já li desfecho que fala sobre... por isso que o Brasil não vai pra frente. Normal. É como diz a nota de R$10. Deus seja louvado. Já li desfechos assim, por isso, vamos botar a mão na consciência. Gente, para. Ou o desfecho é decente ou não é. E eu vou deixar aqui alguns desfechos de dicas para você. A Constituição Federal pode ser um grande aliado seu, seja durante o texto ou na sua conclusão. É óbvio que para você promover, para você dar uma proposta de intervenção, tem que estar de acordo com o seu texto, né? Obviamente, com o que você desenvolveu. Então, preste atenção, vou dar algumas dicas de artigos que vocês podem ler e tirar onda na sua redação. Vamos lá? Artigo 5º da Constituição. Direitos e deveres fundamentais, né? Direitos e garantias fundamentais aí dos cidadãos. São mais ou menos 70 e poucos incisos. Dentre eles, fala sobre habeas corpus, habeas data, o direito, né, de ir e vir, que é o habeas corpus. Fala sobre a violação de cartas, sobre respeitar o próximo mesmo, né? Artigo 200, que fala da saúde. O artigo 205, que é da educação, tá? E aí, ao longo dos vídeos, eu vou falando pra vocês o que vocês podem abordar. Tá? O artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 2º, por exemplo, os poderes são independentes e harmônicos entre si, né? Que é o legislativo, o judiciário, que é o LEG, né? Legislativo, executivo e judiciário. Então, é muito importante vocês saberem, dominarem um pouco a nossa Constituição, tá bom? E usar aí como argumento.
Aí, gente, como a gente precisa entender, né, das propostas de intervenção, eu já citei a mídia, governo, né, entre outros, aí, os ministérios, os fundos, que a gente pode citar também, eu tenho que finalizar de uma forma bem interessante. Observe o papel, eu coloquei bem mastigado, né, em vez de vocês concluírem com conclui-se, né, aquela coisa de sempre, o clichê, né, vocês podem finalizar com, assim, ó, com essas constatações. Evidencia-se, portanto, que fica claro dessa forma que, diante dessa problemática, consta-se que, torna-se evidente, portanto, que esse entrave social, né, enfim, continua, né? Faz-se necessário que, é imprescindível que, para minimizar esse fenômeno, é preciso que, para reverter essa problemática, cabe ao, é papel da, é função de, a fim de tal coisa. Vou explicar por que isso, tá, gente? Vocês terão basicamente que responder algumas perguntas que são: o que deve ser feito, quem pode fazer, como deve ser feito e o seu possível efeito. Resumindo tudo isso, vocês vão ter que falar sobre a proposta, o agente social, o objetivo da ação e de uma consequência. Logo, amados, a primeira pergunta que você fará à sua proposta é: o que deve ser feito? Por exemplo, uma criação de uma campanha publicitária, a criação de uma lei, a criação de um workshop, a manutenção do incentivo às denúncias. Já na segunda pergunta, vai tratar aí de quem irá aplicar isso para você. Qual é o agente responsável nesse nicho de atuação? A mídia, o governo, as escolas, a família, o indivíduo, a empresa, ONGs? E na sequência aí, a terceira pergunta, que é o objetivo de sua proposta ou o modo, né, de como ela será executada. Por exemplo, como ela deve ser feita e para quê? Para enfrentar os casos de homofobia? Para aumentar o número de denúncias através de canais oficiais? Deve-se, então, criar parcerias. Aí vocês têm que pensar como e com quem. Por fim, você deverá mencionar um possível efeito que essa proposta acarretará. Ou seja, qual é o benefício dela? Ela ajudará em qual parte na resolução do impasse? Essas duas últimas perguntas se tornaram mais do que essenciais nas últimas provas do Enem, galera, visto que a banca está cobrando mais detalhamento das ações. Então, muitos perguntam, né? Bruna, quantas propostas eu tenho que lançar na minha conclusão? Aí, galera, minha resposta é simples. Vai depender diretamente daquilo que foi discutido no seu texto. Então, varia muito, né? O ideal é que se tenha ao menos 2. Aí eu vou deixar aqui um exemplo de uma conclusão que ficou excelente e responde aí todas as perguntas que a gente já lançou, né? Aí, para que você tire e consiga aí obter a tão sonhada nota máxima na conclusão. Porque, querendo ou não, ele é um dos parágrafos mais importantes a serem analisados, tá? Então, cuidado. Nesse papel tem aí o esquema, né? E eu deixei em laranja bem no cantinho, só que eu optei por colocar na outra folha e vocês vão ver agora, tá bom? Agora sim, vamos lá. Evidencia-se, portanto, que a atitude responsável do homem promove impactos de grandes proporções. Assim sendo, faz-se necessário que o governo, em parceria com a mídia, crie uma campanha nacional de valorização ao meio ambiente, promovendo encontros que visem a discussão do gerenciamento dos recursos naturais na perspectiva de amenizar os impactos negativos da ação antrópica. Dessa forma, será possível construir uma sociedade responsável e que saiba usar os recursos disponíveis sem afetar as gerações vindouras. Arrepiei, galera, que conclusão maravilhosa. Percebam que as perguntas que a gente fez, elas foram todas respondidas aí na conclusão. Vocês lembram quais são as perguntas? Ai, viu, gente? Olha lá, ó. O que deve ser feito, quem pode fazer, como deve ser feito e o seu possível efeito. Beleza? Anota isso aí, pelo amor de Deus, gente. Então é isso, pessoal. Depois desse vídeo, vocês agora estão preparadíssimos para fazer a redação de vocês. Mais que preparados, tá bom? Lembrando que na conclusão o desfecho ele é opcional, então não é obrigatório.
Mas assim, eu vou ver se eu consigo gravar um outro vídeo só para desfechos, tá? E aí, o que você tá esperando para começar a fazer sua redação? Galera, eu desejo muito sucesso a vocês e contem comigo, tá? Porque sim, porque a gente quer gabaritar essa prova, não é mesmo? Um grande abraço, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para vocês receberem na hora lá. E já compartilha com seus amigos também, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Então tá bom. Um beijo, galerinha. Até mais.